familiares. Hoje está iniciando a pregação. Esse mês é o mês da família e a gente está iniciando pregações relacionadas com temas familiares, né? Então é importante que os irmãos estejam presentes nesses cultos de quarta e domingo, porque as pessoas que vão estar aqui à frente para trazer a mensagem vai ser voltada para a família. Então eu creio que é um tema que fala muito ao coração de todos, né? Porque somos família. Amém? E o tema da pregação de hoje é a criança sendo educada para o futuro. Repetindo, a criança sendo educada para o futuro. Então, é uma pregação que fala do meu coração para a mãe, ao coração de quem são os pais aqui, avós, são cuidadores, e aqueles que ainda não são pais, que possam vir a ser também, né? A instrução da palavra do Senhor sempre é boa, e se não for para a nossa vida, serve para a gente abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Vamos orar. Paizinho amado, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, eu te dou graças por estar aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por todos os irmãos que se fazem presente aqui nessa noite. Pai, obrigada, Senhor, por mais esse mês que se inicia, que o Senhor nos permite. Obrigada, Senhor, por colocar no coração do nosso pastor, Senhor, esse tema, Senhor, de família. Pois necessitamos, Pai, necessitamos da Tua ajuda, necessitamos, Senhor, da Tua orientação sobre a nossa família e sobre a nossa vida. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, e fale através de mim. Não aquilo que eu queira, Pai, mas aquilo que o Senhor deseja falar ao meu coração e ao coração dos irmãos que estão presentes aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Eu peço aos irmãos que fiquem em pé e abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Amém? É um versículo que a gente conhece, né? A gente costuma ouvir, né? E eu trouxe ele aqui na versão, uma linguagem mais atualizada, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Noutra tradução, ele diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Os irmãos podem sentar. Veja bem, essa palavra que a gente conhece, a gente escuta, geralmente até quando vai orar aqui pelas crianças, a gente costuma ouvir essa palavra. Instruir a criança no caminho em que deve andar, para que seja velho, não venha se desviar dele. O que é, em primeiro lugar, a gente pode ver aqui, o sábio Salomão, ele instruído por Deus, ele escreveu Provérbios, e ele estava dizendo aqui: instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Ou seja, primeiro, instruir, uma orientação dirigida aos pais. Então, que a gente pegue primeiro essa palavra aí, instruir. Ele não disse assim, a igreja, a escola, o estado, o bairro, o vizinho. Ele disse os pais. Vamos agora trazer para o nosso pensamento, vamos viajar um pouco. Jesus, ele era Deus, amém? Mas Jesus era homem, amém? Quando Jesus
Jesus era Deus, ele sendo Deus, ele nasceu como homem, filho de um homem e de uma mulher, escolhido por Deus, certo? José e Maria. Quando Jesus era pequenino, uma criança ainda, foi Deus que instruiu ele lá do céu. Deus falava com ele assim: Jesus, vai orar. Jesus, obedece teus pais. Jesus, não faz maldade. Era Deus que falava com ele assim? Não. Tenho medo de falar não, viu, irmãos? A gente está aqui para aprender. Viu? Se eu estiver errada, vocês vão, a gente vai aprendendo junto. Então, Jesus, ele foi instruído por pessoas que Deus escolheu. Ele foi ensinado por Maria e por José, que era Maria, uma mulher escolhida por Deus. Será que só tinha Maria? Não, tinha outras mulheres. Mas Deus escolheu Maria porque sabia que ela era temente ao Senhor e que ela poderia criar Jesus, ensinando os preceitos de Deus. A gente sabe que os israelitas, eles ensinam as crianças até hoje a ler. E a criança, geralmente, quando tem 7 anos, o homem, o menino, ela já sabe um pouco, ou quase tudo, decorado da Torá. Que é uma coisa que a gente, muitas vezes, pega o nosso pequenino de 7 anos e diz assim: criança, não aprende nada. Não aprende nada. Eu ensino crianças de 5 anos de idade. E elas aprendem muita coisa. E muitas vezes elas aprendem coisas que vê no mundo secular. E aí é quando a gente vem e para e pensa assim: instruir. Deus, ele nos deu essa autoridade sobre nossos filhos, os filhos que ele nos concedeu como bênção. E ele nos deu essa autoridade para que a gente pudesse instruir os nossos filhos no caminho. E qual é o caminho? O caminho que leva ao céu é Jesus. Instruísse ele conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, falando sobre salvação. É um ponto que a gente vai entrar. Por que falar sobre salvação para criança quando ele morre é uma estrelinha e vai para o céu? Primeiro, acabe com essa história que vocês escutam no mundo. A criança agora é uma estrelinha. A criança não é estrelinha. Estrela é estrela, criança é criança. Ai, mas que besteira dizer isso. Não, não é besteira. A palavra de Deus diz que a criança é uma criatura feita por Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Então essa história que a criança virou estrelinha, não. Para com esse negócio de criança virou estrelinha. A criança morreu, a criança viveu, a criança nasceu. Então, nesse pensamento que a gente pensa dessa maneira, certo? Que a gente enxerga dessa maneira, à luz da palavra de Deus, aí a gente vai para outro versículo que eu vou pedir para que vocês, por favor, acompanhem, porque senão vocês vão dizer assim: ah, a irmã está falando aí coisas dela mesma. Desculpem, viu, irmãos? Eu estou aqui com a minha anotação e eu trouxe 2 bíblias, eu anotei no versículo diferente da outra palavra. Mas veja bem, a palavra do Senhor, como vocês conhecem, porque eu sei que vocês são leitores, que vocês escutam a palavra de Deus, ela diz assim, olha, que a criança, ela nasce na essência como pecador. Então não quer dizer que quando a criança nasce, ela já é um bandido, a criança já é um mal, a criança já é mal por si só. Mas a essência dela, ela herda o pecado. Certo? Alguém aqui nunca ouviu essa palavra? Na criação do Senhor, quando Adão e Eva, eles pecaram, o Senhor disse: não há um justo sequer. Todos somos pecadores. Então, pegando essa palavra que o Senhor diz, ele disse todos. Ele não disse assim, só os adultos. A criança também
também nasce com a essência do pecado. Então você dizer assim, mas irmã, a criança não é inocente? Deixe vir a meus pequeninos. Sim, a criança é inocente na noção de ela ter o desejo de fazer maldade, o desejo de se vingar, mas ela não deixa de ter a essência de pecador. Por isso que o Senhor explica e instrui, ele não explica, ele instrui que a gente deve dizer e a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Essa instrução, ele está nos dizendo que a gente deve ensinar a criança de dia e de noite, e a gente deve ensinar o quê? Ensinar a palavra de Deus. Por que a gente deve ensinar a criança a palavra de Deus? Ah, mas eu ensinei a minha criança desde pequeno e ela se desviou. Olha só, quando o Senhor diz assim, instrui, e até quando ela for crescer, não se desviará. Crescimento. Jesus, ele foi lá instruído por Maria, por José. Quando ele tinha 12 anos, ele chegou ao templo e ele foi ensinar o que ele conhecia apenas espiritualmente? Não, mas o que ele aprendeu com Maria. Afinal de contas, Maria era uma mulher escolhida por Deus, então ela conhecia a palavra de Deus e ela ensinou desde pequeno, ensinou coisas boas diante da lei que ela tinha aprendido, a lei de Deus, porque Jesus chegou lá e foi explicar para os fariseus, para os estudiosos da lei, para os teólogos, a palavra de Deus como era, porque o Senhor tinha aprendido. Então, a criança, um adulto pode ser criado na igreja e se desviar, infelizmente a gente sabe o que acontece. Porém, pode ter certeza, o que foi plantado, se foi plantado, né? O que foi plantado não vai deixar que aquele adulto se entregue totalmente ao mundo. Porque eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já vivenciei isso. Quando ele quer ir lá e quer fazer, vou agora arrebentar, dizendo a história assim, vou arrebentar no mundo, vou fazer o que eu quero, porque eu não fiz, porque eu não aconteci, porque eu fui criado dentro da igreja, falando da palavra de Deus, ele chega lá fora e ele não faz. Mas ele não faz por ele mesmo? Não. Ele não faz por ele mesmo não, porque ele é mau. Porque a natureza do homem é pecaminosa, porque o homem é inclinado ao pecado. Ele não faz porque, primeiro é Senhor, segundo por aquilo que você ensinou. Aí quando eu disse assim, se é que ensinou, porque como líder de crianças, eu aqui na igreja, eu tenho liberdade para dizer, muitas vezes as crianças são entregues na porta. Tenho aqui professores, tenho a outra líder ali, que não está mentindo, são entregues na porta. Muitas pessoas às vezes nem são cristãos e vou levar minha criança ali para aquela igreja. Ela transfere a responsabilidade. E aí vem essa instrução do Senhor. A gente não deve terceirizar aquilo que Deus nos confiou, porque Deus, Ele confiou os meus filhos a mim. Ele confiou os seus filhos a você. Então eu não devo terceirizar isso que Deus me confiou. O presente de Deus, eu não devo terceirizar os outros. Aí você vai dizer assim, mas eu sou muito ocupado, a vida de hoje é muito corrida, eu trabalho para ajudar na despesa do meu lar, meu esposo trabalha. E os meus filhos precisam ficar com outras pessoas. Certo? Seu filho fica com outras pessoas, morando com outras pessoas, você não tem mais contato nenhum com seus filhos, ou você vai ali num hotelzinho, numa escola, num cuidador, entrega o seu filho lá de 6 horas da manhã, pega de 8 horas da noite, onde eu trabalho, são no hotelzinho. Então, lá tem crianças que chegam de 6 horas da manhã e vão embora para casa de 8 horas da noite. Certo? E aí, eu vou falar agora, dar um exemplo secular. Eu tenho uma aluna na minha sala de aula, que ela é da sala de aula e do hotelzinho, que ela chega no hotelzinho de 6 horas da manhã e sai de 8 horas da noite. E às vezes eu recebo um recado na agenda da mãe dela, tia Carolina, hoje não deu para fazer a lição de casa com fulana, porque ela estava com sono quando chegou em casa. Mas outros
dias ela faz. Então eu entendo que ela faz a lição com a mãe. Então essa mãe que chega em casa, já vem do trabalho cansada e para um pouco com a filha e vai ensinar, vai olhar a agenda, se preocupa em escrever para dar um recado à professora, e ela vai ver o que foi passado, vai ver o que a criança precisa fazer e dar esse recado. Ela se preocupou um pouco com esse filho? Se preocupou. Ela parou um pouco daquele momento que aquela criança não estava com ela, ela pegou aquele pouquinho de tempo, eu não sei que horas ela chega em casa, eu sei que ela saiu. Então, usou para fazer algo com aquela criança. E aí eu posso dizer assim, ela foi instruir no conhecimento, ela foi... Quantas vezes a gente não pega nossos filhos e diz assim, eu quero dar uma boa escola, meu filho, vai menino estudar, eu quero que meu filho faça um curso tal, que entre na faculdade tal, que ele seja um médico, que ele seja um veterinário, que ele seja um advogado, porque a gente pensa no melhor para o nosso filho, nos nossos filhos. Isso é errado? Não, claro que não, eu também penso no melhor para os meus filhos. Mas aquilo que a gente precisa de colocar e voltar essa mente a colocar de melhor nos nossos filhos é a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, nossos filhos podem ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a alma dele, de nada valerá. E não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a palavra de Deus. Sabe qual foi o pior momento da minha vida? O pior momento da minha vida foi quando eu vi a minha filha sentada lá fora e eu estava aqui na mesa da ceia e eu não consegui ficar aqui porque a minha filha estava se desviando, se afastando do caminho do Senhor, e eu estava ali vendo ela fora que eu não conseguia nem me mover aqui, entendeu? Por quê? Aquilo para mim foi o pior momento da minha vida, porque eu tinha criado a minha filha dentro do Evangelho. Eu conheci Jesus com minha filha com 6 meses de idade, e aí quando a minha filha fica adulta, adquire conhecimento, e ela diz assim, agora eu preciso saber se tudo isso que eu aprendi é verdade. Porque a minha filha não foi com interesse de conhecer o mundo, mas ela disse para mim, eu sou agora agnóstica. Então ela queria saber realmente se esse Deus existia. Entendeu? Então isso foi muito difícil para mim. Isso foi como se eu tivesse morrido por dentro. Mas eu desisti não, porque eu orava e dizia assim, Senhor, o Senhor que me levou à tua presença, o Senhor que me ensinou quando nada eu sabia, e o Senhor me ensinou a ensiná-la nos teus caminhos, e ela pertence ao Senhor, e tudo que ela planejou fazer lá fora, o Senhor não permitiu. E Deus cuidou dela em todo o tempo, até o momento que era ela e Deus. Foi quando o Senhor visitou ela sozinha. É bom a presença dos irmãos. Amém. Muitos irmãos oraram e Deus ouviu. Muitos irmãos mandaram mensagem para ela, mas era ela e Deus, porque ela estava desafiando a Deus. Ela não estava desafiando a igreja. Ela não estava tipo assim, eu vou sair para o mundo porque eu queria vestir calça. Não, não era uma coisa pequena, porque ela já tinha adquirido um conhecimento. Era uma coisa bem maior. Então ela foi e Deus precisava encontrar ela. E aí, quando Deus encontrou ela, foi uma visita de Deus e ela. Deus e ela estava aqui na igreja. E ela estava em casa só. Eu não tinha chamado ela para a minha igreja. Eu não tinha falado nada com ela. Eu simplesmente me arrumei com meu filho e com meu esposo e vim à igreja. E quando eu estava aqui, o Senhor colocou no meu coração, ora por ela. E eu comecei a orar. Naquele momento, naquele quarto, ela ia tirar a vida dela. E Deus visitou ela naquele momento. E Deus disse a ela, por que tu estás me provando? Abre a palavra agora. E ela disse, eu não vou abrir. Você sabe o que é uma luta com Deus? Sabe, na minha casa tem para mais de 35 Bíblias. Se eu recordo agora a memória, no quarto da minha filha tem centenas de livros, porque ela gosta muito de ler. E Deus disse para ela assim, abre a Bíblia agora. Ela já tinha tirado um monte de Bíblia do quarto dela e tinha colocado lá na sala e disse, tira essas coisas daqui. E eu disse assim, essa daqui vai ficar aqui. E deixei a Bíblia que eu tinha dado a ela quando ela tinha feito 15 anos. Eu disse assim, essa Bíblia vai ficar aqui.
porque a casa é minha. E essa vida vai ficar aqui. Esse quarto é dentro da minha casa. E essa vida vai ficar aqui. Ah, você foi grossa. Sabe, irmãos, é sobre isso que eu venho falar. A palavra de Deus diz assim: às vezes você tem que instruir seu filho com vara. Hoje, a psicologia, as pessoas modernas, as pessoas do mundo, as pessoas que entraram em nossa família, entraram em nossa casa, entraram em nossa vida para destruir a nossa família, muda a palavra de Deus e diz assim: não, você não bate no seu filho, você não corrija ele, você compreende o bichinho, você respeita o bichinho, você não entre. E sabe o que acontece? Muitas crianças hoje estão vendo pornografia em seus celulares, porque as mães não sabem sequer a senha do celular dos seus filhos. Que tipo de educação a gente tem dado para o nosso filho? Que tipo de criação? Crianças se perdendo, crianças de 5 anos que eu presencio totalmente com a mente mudada, sensualizando. Por quê? Porque a presença de Deus saiu das famílias. Porque agora é fulano, é ciclano, é a internet, é quem sabe mais que diz como deve ser minha casa. Mas quem tem que dizer como deve ser a sua família é você. Sabe por quê? Foi orado agora há pouco sobre avivamento. Não foi orado sobre avivamento? O Deus quer dar um avivamento no seu lar, no meu lar. Deus quer que você restaure a sua família. Claro, se você ama, você vai dizer simplesmente à sua criança: olha, meu filho, eu digo para meu filho Pedro, não faça isso, Pedro. Pedro, isso não dá certo. Pedro, esse caminho não tá bom. Mas tem momentos que só falar não adianta. Eu estou defendendo, ou estou falando aqui que você espanta o seu filho? Claro que não, porque a palavra de Deus é amor. E Deus diz: se você ama seu filho, você não vai espantar ele, você não vai matar seu filho, você vai corrigi-lo. O que está faltando nas famílias é correção. Porque eu posso chegar e corrigir, como teve aqui uma palestra que a Sônia bem falou. Eu corrijo meu filho Robinho, eu corrijo ele conversando, tirando o celular, perguntando o que ele quer que eu tire, o que ele acha que vai pesar mais. Então, ela achou e deu certo. Se eu chego para o meu filho Pedro e converso com ele e digo assim: Pedro, olha, tu vai por aqui, ó, segue por aqui, e ele está seguindo, amém, então valeu a pena eu ter falado. Mas se eu digo: Pedro, tu vai por aqui, aí ele não vai. Pedro, meu filho, não disse para você por aqui, ele não vai. Pedro, meu amor, vem cá, vai por aqui, e ele não vai. Aí agora precisa entrar a correção. A correção precisa ser de outra forma, porque é o Senhor que diz assim: é com vara. Não sou eu que estou dizendo, entendeu? O problema é que hoje a gente prefere ouvir aquela pessoa que é top das galáxias, aquela pessoa que é o instruído, que estudou, sabe? A gente prefere ouvir eles do que ouvir a Deus. Mas o Senhor já tinha falado na palavra dele, porque o Senhor diz na palavra dele tudo que a gente precisa saber. E aí a gente não escuta, e aí a gente vai perdendo nossos filhos, e vai perdendo, e vai perdendo, e vai ter um momento que a gente não vai conseguir resgatar os nossos filhos. Sabe por quê? O meu filho aqui, ele já errou, tem 12 anos, mas já errou. E eu precisei dizer a ele: eu te amo, eu estou te corrigindo, porque eu te amo. E eu disse a Deus: Deus, ele é teu. Ele é Deus. Chegou o momento de eu dizer para ele assim: se for para você viver fazendo as coisas do mundo, eu prefiro que o Senhor te guarde e salve. Eu disse isso para o meu filho. Sabe por quê? A gente tem que almejar o céu. A gente não tem que almejar a terra, não. Certo? Porque eu não sei se eu conseguiria viver com a minha filha desviada. Mas o Senhor teve um encontro com ela, e o Senhor disse a ela: vá agora. Quando ela chegou aqui, já estava na pregação, eu não vi nem ela entrar. Certo? Eu estava sentada desse lado, fechei meu olho, lembra que eu disse que Deus tinha pedido para eu orar? O meu olho estava fechado, e eu estava a chorar. E aí meu filho fez assim, ficou me cutucando, e eu estou orando, Pedro. E ele me cutucando, e eu estou orando, porque ele já tinha visto ela entrar, né? E ele pegou e queria me dizer. E aí, quando eu olhei para o lado, avistei ela aqui, e aí comecei a orar, e daqui a pouco ela estava aqui na frente, e eu não consegui me mover, porque eu fiquei ali, inerte, eu estava parecendo, não sei o que aconteceu, deu um choque anafilático, eu acho que foi isso.
E aí eu vi aqui, Rebeca desceu, e foi aquela festa no céu, aquela alegria toda, porque há uma alegria quando um pecador se converte, há uma alegria no céu. E quando há uma conversão verdadeira, sabe por quê? Eu tinha instruído aquela menina na palavra de Deus, mas o Senhor precisou ter um encontro com ela, porque você instrui a criança agora, e no momento ela vai precisar ter um encontro com Deus, porque as crianças também, como nós, são inclinadas ao pecado. Umas vocês vão perceber logo de pequeno que vai se manifestar o pecado mais rápido. Outras vocês vão dizer, é tão baixinho, é tão bonzinho. E eu não estou falando isso aqui só de comportamento, não. Eu estou falando de maldade interna, maldade do homem. Se você não estiver ali, pronto a corrigir, a criança vai se perder. Porque não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a palavra. Então, a maior prova de amor que você pode dar ao seu filho, que eu posso dar ao meu filho, é ensiná-lo na palavra de Deus. Agora vamos para uma parte bem importante, não que essas não são. Então, como eu estava falando, não é a igreja que vai ensinar ao seu filho. A igreja, ela vai complementar. Não é você chegar aqui com o seu filho, eu sou da igreja, que coisa linda. É tão lindo aquele departamento infantil. A irmã ora lá na frente, quebra todas as maldições, vai lá para dentro. Aí Pamela dá aquela aula maravilhosa e os meninos aprendem e sai tudo dizendo os versículos e tal. Já fiz minha parte. Não. Quantas vezes eu ensinando aqui na escola dominical e a gente perguntava assim, sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos que não agrada a Deus. Vamos dar um exemplo de pecado? Pecado não pode... A gente fala coisas pequenas para as crianças, né? A gente não vai falar assim, é trair. Às vezes você traiu, você nem sabe. Aquela coisa do entendimento da criança. A gente diz assim, pecado é desobedecer a mamãe. Pecado é mentir. Pecado é chamar palavrão. Aí o menino... Quero falar. Sabe, meu amor? Mas meu pai fala palavrão em casa. Meu amor, vamos orar por ele para ele me falar. Sabe? Pois é. Aí eu trago criança para a igreja, boto na igreja lá na sala. Aí a pessoa está ensinando assim, não pegue, vá para o céu, siga o caminho de Jesus. Aí quando eu chego em casa, tá lá o homem, a mulher, a menina, a irmã, chamando um monte de palavrão. Oxe, a criança vai dizer, minha família, a professora ensinou que a família é mais importante, que eu devo respeitar, obedecer e seguir o exemplo da minha família. Mas eu cheguei aqui e a minha família chama palavrão. Eu vou chamar também. Tá tudo certo. Sabe o que acontece com a criança? Ela observa, ela segue exemplos. Mês do trânsito. Escola tem assim, cada mês é 2, 3 coisas. Datas comemorativas, sabe? Aí mês do trânsito. Aí as professoras fazem um monte de carrinho de papel, botam os meninos, vamos aqui fazer o trânsito. Não atravesse o sinal vermelho. Para, os meninos param. Não pode levar na moto sem capacete. A criança não pode ir na frente. Aí o menino, Tiana, meu pai me levou na frente. Sem cinto. Oxe, no meu carro tinha 7 pessoas. Não, menino, mas não pode não. Seu pai fez isso, mas não é assim. Meu pai levou. Então desconstrói. Tudo que você está construindo, desconstrói. Mesma coisa do lixo, a gente fica na sala. Bota o lixo no lixo. Olha o papel do lanche, bota no lixo. Na minha casa joga na rua. Joga no chão. Oxe. Então, está aqui na igreja construindo algo e você vai para a sua casa e destrói. Mas a culpa vai ser minha? Vai pesar para mim? Não. Sabe o que vai pesar para mim? A vida de Pedro e de Caiane. Porque foi eles dois que Deus deu na minha mão para eu instruir. Vai pesar para você. Porque Deus te deu algo precioso. E Ele te deu porque achou que você era capaz. Então, se você se acha incapaz, peça capacidade ao Senhor. E o Senhor vai te dar capacidade. É fácil, é? Não. É muito difícil. Sabe? Um momento agora, meu filho estuda pegando ônibus. Antes a gente levava ele na escola e pegava. Aí eu fico no celular.
deixei o quarto sem porta, aí ele disse assim, mãe, para quê? Para quando ele tiver rebelde, ele entrar aí dentro, se trancar e eu ficar chamando ele lá. Aí eu falei, não, deixa sem porta. Aí tá bom, tá ótimo, assim eu vejo melhor o que está acontecendo. Entendeu? Mas eu estou dizendo que você tem que fazer igual a mim? Claro que não, porque eu erro, eu sou pecadora, eu vivo pela graça e misericórdia do Senhor. Faça como Deus está lhe dizendo. Se você consegue, como Alcione, falar com o Robinho, consegue dizer assim, Robinho, meu amor, vá por aqui. E Robinho vai pela calçadinha subir. Amém. Lembra que eu falei assim, tem uns que despertam mais rápido, inclinando para o pecado, e outros que despertam menos. Então, se eu disser para ele, Pedro, vai pela calçada, ele vai pela lama. Sabe por quê? Porque ele gosta de andar ali dentro, ele acha mais aventura. Entendeu? Mas ele vai por ali, pela calçada. Amém. Entendeu? Então, eu não posso usar o exemplo de Alcione na minha vida. Entendeu o que eu quero dizer? Não posso. Sabe, a minha filha, eu criei ela, os dois da mesma barriga minha. E a minha filha, eu não precisava dizer, ela vai estudar. Não, eu estava assim, lendo. Sabe o que ela pedia? Livro. Quero livro. Até hoje. Você diz assim, quero aqui presente um livro. Entendeu? Pedro, você dá um livro a ele, você tem que dizer assim, você vai ler, vou lá em casa, você vai ler 10 páginas hoje. Se não ler as 10 páginas e não me contar como foi, não pega o celular. Aí tem que ser assim, ele nem gosta desse livro, eu digo, não, sem gostar mesmo, para ler sem gostar. Porque senão ele não lê. Entendeu? São iguais? Não, são filhos meus. Então você usa a instrução de Deus para os seus filhos, não a minha. Certo? Eu citei exemplos da minha vida, porque não adianta nada eu estar falando aqui uma coisa que eu não vivo. Aí veja bem, o Senhor também aqui, ele dá uma advertência, mostrando que a criança sem correção seguirá o caminho que conduz à destruição. Os pais que ensinam a obediência ensina não apenas para sujeitar os filhos à sua autoridade, mas também para conduzi-los a... Obrigada, viu, pela água. Para conduzir os filhos à salvação. Gente, antigamente, eu conheci Jesus há 26 anos atrás. E aí, quando eu via na igreja de oração, pelos filhos, aí eu via assim, os diáconos, o pastor, os pais, eles oravam assim, Pai, abençoa essa criança que ele seja um missionário, abençoa essa criança que ele seja um pastor, abençoa essa criança que ele seja um evangelista. Aí hoje a gente vai ver as orações para as crianças, que seja um advogado, que seja um médico, acabou, pastor, evangelista, missionário. É um horror isso, sabe? Quando a minha filha foi para Jocum, missões, minha própria família, que é evangélica, disse assim, menina, tu vai trancar a faculdade para ir para missões, tu não pode esperar não, porque ela trancou um semestre para ir, porque ela se deu chamada naquele momento. Tu vai trancar para ir para missões, meu Deus, tranca não, espera, minha missões vai estar sempre lá, sempre vai ter a obra, porque a Seara já citava um versículo, sabe? Porque quando a gente quer encobrir às vezes o nosso pecado, a gente começa a sentir, né? O cair do homem, o levantar de Deus, né? A gente não fica, né? Citando assim, de repente dá uma luz assim, todo mundo sabe a Bíblia, né? Todo mundo sabe a Bíblia, mas quando diz assim, vai te converter, se arrepende dos teus pecados, ama o teu próximo, como a irmã disse assim, aí você, não é comigo não. Eu estava dizendo Jesus, entendeu? Não é fácil, não, entendeu? Porque a gente quer uma caixinha de promessa. Não sei se todo mundo aqui sabe, né? Porque as coisas mudou, né? Agora a promessa é na internet, né? Você abre assim, aí tem um versículo do dia, né? Eu abro logo o dia na cola que ela manda de manhã. Jesus fala aí comigo. Então, assim, você abre a caixinha de promessa, aí você vê lá uma palavra, só tem palavra boa, viu? Você pode ler tudo em ali. As 500 mensagens que tem ali, é tudo boa. Não tem uma que diga assim, que arrepende dos teus pecados. Miserável pecador que tu és. Ai, que palavra pesada. Mas é Tiago que falou, não foi eu não, viu? Então vai brigar lá com Tiago, que já morreu. É quando ele já morreu, você vai brigar com Deus. Deus, por que tu dissesse para Tiago escrever assim, essa palavra tão pesada? Porque hoje a gente quer um evangelho que massageia o ego. A gente não quer ir para casa refletindo. Ai, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que ensinar meu filho nos caminhos de Deus, não. Eu quero ir para casa dizendo assim, a vitória
quando sua criança vai viver? É uma pergunta bem pesada, né? Porque ninguém quer perder seu filho, né? Meu filho, a semana passada, pediu um dia, eu estava chorando em casa. E meu marido fazia assim: calma, tem fé, vai dar tudo certo. Mas eu vi o bichinho já magrinho. Aí eu não queria nem comer, estava magrinho. Parecia Natal, né? Porque na casa todo mundo corria ali magrinho, mas já estava preocupada, né? Então, lá tossindo. Então eu pensei, né? Puxa, Jesus, será que o senhor vai levar ele agora, hein? Aí eu fiquei, né? Mas alguém quer? Não. Mas eu não sei quanto tempo de vida ele terá. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Aí se sua criança, não estou desejando mal para ninguém não, viu? Se sua criança falece. Eu tenho uma amiga que eu até pedi oração há 2 anos atrás, bem antes da pandemia, 3, para que Deus curasse a filha dela, que tinha 10 anos de idade. Essa minha amiga, ela é muito crente de testemunho, certo? Não é crente qualquer não. A família dela é muito crente, entendeu? E ela tinha muita fé, e ela pediu muito a Deus. E sabe onde foi que a filha dela ficou doente? Numa viagem que ela fez com a família dela, porque ela é muito família. E ela fez uma viagem de férias com o esposo dela, com o filho dela mais velho e com a menina de 10 anos. E quando voltaram da viagem, a menina começou com corpo mole interna, teve hemorrágica. E a menina não saiu mais do hospital. Todo mundo achava que ela ia ser curada. Eu também. Porque a gente estava orando com muita fé. Eram muitas igrejas orando com muita fé por aquela menina. Mas o Senhor guardou. A gente vê vídeo que ela publica hoje dela, a menina muito alegre. A gente chora. Fala de já não quero ver mais não. Entendeu? Porque ela viveu tudo que tinha para viver aqui. Ela era muito próxima dos pais. Era uma menina alegre. Mas Deus guardou. Agora me diga uma coisa. Se aquela menina não tivesse sido instruída na palavra de Deus, se ela não tivesse conhecido o caminho que leva a Deus, que é o céu, o caminho que leva para o céu é Jesus. Se ela não tivesse sido instruída, tido exemplo dentro da casa dela, que ela precisava se arrepender dos pecados dela, dos erros dela, e conhecer Jesus como o único suficiente Salvador, onde é que aquela menina ia? Virou estrela. Virou não. Se aquela menina não tivesse sido instruída, a palavra de Deus diz que como eu, como você, como todos, ela iria para o inferno. Porque só há 2 caminhos, o céu e o inferno. Mais que você tente enfeitar ou tente escutar pregações que enchem o seu ego, a palavra de Deus nos leva a acreditar nisso. A não ser que você queira fazer hoje como mais moderno, rasgar algumas páginas da Bíblia e deixar só as páginas que lhe traz maior prazer. Mas glória a Deus que aquela família instruiu aquela menina nos caminhos do Senhor. E creio eu em Deus que o Senhor guardou. Ela não virou estrelinha, o Senhor guardou para ele, porque o propósito dela na terra havia sido cumprido. Aquela menina, ela exalava o perfume de Cristo. Quem conhecia aquela menina era alegria em pessoa. Aquela menina, ela derramava amor. Como você vê muitas meninas aqui hoje. Entendeu? Então, irmãos, como está dizendo aqui o tema, a criança sendo educada para o futuro. O nosso presente hoje, que é o nosso futuro já. O mundo está sendo levado pela tecnologia. O Estado, o governo está entrando nas famílias e ditando regras como você deve educar seu filho. Porque a criança, ela vive, sabe o que a professora ensina? Não ensina mais B com A, pá. Pé com é pé. Não, até porque isso aí nem é para ser ensinado. Porque pé com A não é pá. Porque se você fala banana, não é pá, é pão. Entendeu? Então, nem é para ser ensinado isso. Então, a criança agora hoje é o lúdico. Certo? Então você vai falar de pá, você leva banana. Banana! Vamos falar da família do P. Banana, beterraba. Então, a criança é do lúdico. A criança, ela gosta de brincar. Ela gosta de vivenciar, de pegar o concreto. Então, quando a criança ser do lúdico, a mentira de Satanás já foi plantada na sociedade. E está dizendo que a criança agora pode decidir quem ela quer ser. Porque a criança quis hoje ser a princesa do castelo. Porque viu que o castelo é um dragão. Então esse menino não é menino. Ele é menina porque ele quis
falar nada, porque eu posso ser processado, eu posso ser preso, eu posso ser apedrejado. Mas dentro da sua casa você pode. Quem vai entrar na tua casa, hein? Dentro da tua casa é tu, mulher, é tu, homem de Deus, que instrui o teu filho, é tu que diz as regras, é tu que diz como vai ser. Tu diz assim, filho, tu é um homem, filha, tu é uma mulher, porque Deus não fez assim. E combate essa heresia de Satanás que está tendo, porque a criança, ela não tem essa mente que estão dizendo que a criança tem de dizer, já até porque o homossexualismo é algo que se está relacionado com relação, entendeu? Está relacionado com relação, com intimidade. Então me diga aí, onde é que a criança tem intimidade, seja com homem, seja com mulher? Se fosse assim, a sua criança com 3 anos de idade poderia dizer assim, mãe, eu quero me casar, porque eu já sou apaixonada por esse menino. Se a criança não tem poder para decidir sobre a vida dela, porque ela não está inclinada ainda para com essa mente, porque você vai entender que a criança, desde pequenininho tem um jeitinho. Que jeitinho? Sabe o que eu estou falando? Autoridade. E muitas vezes a autoridade masculina, porque as mães, as mulheres precisam observar quem são os homens que se casam. Case-se com um homem temente ao Senhor, com princípios cristãos, porque quando Deus une um homem e uma mulher, Ele une por princípios. Então, peça ao Senhor discernimento, para você ter dentro da sua casa um homem que tenha autoridade como pai superior sobre o seu filho e que mostre masculinidade para ele. Entendeu? Porque o homem, o menino, ele tem que ser criado com masculinidade, não é com jeitinho não. Tá certo? Jeitinho fica para as meninas, para elas se arrumarem, mostrar a beleza dela, como as mulheres da Bíblia que são muito lindas, como o Senhor diz, e tem que estar se produzindo, certo? Mas case-se com o homem temente ao Senhor. Para encerrar a pregação, falando sobre casar com o homem temente ao Senhor, eu assisti um vídeo de pastor Luciano Subirá, que é Escola de Paz. Se você nunca viu, procure na internet. A internet tem coisas boas para a gente ver. Basta você saber escolher. Porque não é que você passa uma hora rindo de uma leseirinha, entendeu? Você também pode passar uma hora se edificando. Eu não sei que você não sorriu não, porque eu sorri também. Essa semana eu estava no congresso e na hora do intervalo eu disse, olha, eu gosto de ver tubarão pinado. Aí mostrando a Paula e a Pâmela. É um tubarão vestido de boa viagem que fica cantando a música para o povo limpar na água. Aí Pâmela disse, o que é para ver? Estava sorrindo. Até o momento não vi nada que denegrisse a minha imagem de cristã. O tubarão está lá vestido de tubarão mesmo. E ele está dizendo que as pessoas limpam na água. Achei engraçado para ver. Mas veja bem o que eu quero dizer. Eu estava vendo esse vídeo, Escola de Paz. Luciano Subirá e a esposa dele. Eles estavam fazendo uma pregação. E uma coisa que me chamou a atenção foi ele dizendo assim, sobre os filhos dele. Aí ele disse que um filho dele mais velho, quando estava terminando o colegial, tipo terminando, hoje as meninas terminam o 9º ano e quer entrar no 1º ano do ensino médio, faz escola técnica. E aí ele se interessou pelo curso técnico, que era muito bom na região deles. E aí ele disse, pai, eu estou muito interessado nesse curso, o curso é top. A escola é top. E disse assim, vamos, estude e a gente vai orar por esse propósito. E começaram a orar pelo propósito, ele estudou, passou. Amém? Glória a Deus, que bênção! Fizeram uma festa com a família reunida para agradecer, para contar, para ter a matrícula e tal. Imagina que seu filho está passando na federal, aqui é alegria. Aí naquela noite, no meio da festa, com todo mundo reunido, contando a vitória, ele para orar. E ele vai para o quarto dele, no meio da festa. E ele começa a orar. Ele filho dele agradecendo, Deus, muito obrigado por essa conquista. E aí Deus diz assim, Luciano, seu filho não vai se preocupar. Em nenhum momento você me perguntou se eu tinha propósito de entrar nesse curso. E esse curso vai prosperar. E eu não quero ir nesse curso. E você vai entrar com autoridade sobre a vida dele. E vai dizer a ele que ele não vai se matricular. Não é propósito meu.
Você imagina agora o que aconteceu. Ele desceu e foi falar com o filho. Mas ele não foi apenas falar o que Deus tinha dito para ele, o que o filho dele achava. Ele disse ao filho: filho, eu te amo. E você sabe que eu sempre oro por você. Aí o filho dele disse assim: pai, eu vejo a intimidade de Deus com o Senhor. E o que o Senhor me disser, eu te obedecerei. Porque eu sei que o Senhor é um homem de Deus. Será que o meu filho, será que o seu filho te obedece porque ele te vê como um homem ou mulher de Deus? E ele disse assim: pai, meu pai dele disse: Deus me disse que você não ia se matricular, porque esse curso não era para você. E ele começou a chorar. E ele disse: pai, eu estou muito triste, mas eu vou te obedecer. Você sabe, agora, quando a gente diz assim, que satisfação eu dar à sociedade? É dar satisfação a Deus. Imagine agora que você chega, sua filha, seu filho, diz assim: passei na federal em medicina, e você diz: Deus disse que você não vai ser particular. E aí? E a sociedade? E teu filho que já raspou a cabeça lá no cursinho? E teu filho que já contou para todo mundo? E agora vai dizer o que? A sociedade? A sociedade vai pensar que eu estava mentindo. O problema é da sociedade. Você deve sua vida e a vida do seu filho a Deus. E aquela palavra foi um vídeo bem longo sobre outras coisas, mas aquela palavra tocou no meu coração. Há caminhos que é sem volta. Ele disse: eu não sei o que ia acontecer naquele curso, mas Deus disse não. O filho dele deixou de ser bem sucedido? Não. O filho dele deixou de ser importante? Não. O filho dele é missionário, o filho dele mora nos Estados Unidos, o filho dele passou em 3 faculdades nos Estados Unidos, o filho dele cursou uma e Deus disse: você vai para outra. E o filho dele cursou outra, onde podia pregar o evangelho, podia vivenciar a palavra de Deus. O filho dele é casado e o filho dele está sob obediência e tem uma vida abençoada. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pede por coisas pequenas e Deus quer nos dar grandes. Sabe, uma vez, para encerrar, minha avó, falecida já, era crente, bem crente da Assembleia de Deus. E ela disse assim: amém. Um dia eu pedi uma casinha a Deus. Aí Deus me deu uma casinha. Eu devia ter pedido um casarão. Mas sabe o que quer dizer isso? É fé. Pede com sabedoria a Deus e pergunta a Ele. Sabe por quê? Porque Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele perdeu uma batalha porque ele não perguntou a Deus. Pergunta ao Senhor o que o Senhor quer, porque Deus vai te dar paz no teu coração. Às vezes a gente pensa que isso é uma besteira. Eu já pensei que isso é uma besteira na minha vida, sabe? Mas às vezes é melhor a gente pedir decisões tomadas ao Senhor, porque a gente vê lá na frente que foi melhor com Ele do que sem Ele. E não esqueçam, irmãos, a criança sendo educada para o futuro, ela precisa conhecer a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Eu vou orar encerrando essa pregação. Alguém vai ter alguma palavra aqui? Sandro? Amém. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e no coração dos irmãos. Que o Senhor abençoe cada uma família representada aqui. Aqueles que estão vendo o vídeo, que vão ver depois.